Capítulo 1097, Vou cortá-lo fora tradução. Do Koan revisão. Fresou o padrinho como Ishuitong poderia considerar esse papo furado do capitão do clã do osso oculto. A longa espada em sua mão avançou em direção aos seus pontos vitais. O capitão do clã do osso oculto soltou um rugido profundo, mas assim que ele fez isso, sem tempo para reagir, uma enorme pressão desceu dos céus, envolvendo completamente. Seu corpo tremeu e sua força começou a desaparecer rapidamente. Ao mesmo tempo, a espada de Ishuitong cortou em direção à sua cintura. Este maldito campo de força. O capitão do clã do osso oculto entrou em pânico. Ele não era páreo para Ishuitong para começo de história e agora que ele estava coberto pelo campo de força da energia Ongmen de Li Ming e o seu mundo de vontade, ele sentiu como se fosse um inseto preso em uma teia de aranha, incapaz de se mover. Ping! A espada óssea e a espada azul de Ishuitong colidiram. O capitão do clã do osso oculto só sentiu uma verdadeira essência sinistra se infiltrar em seu corpo como uma víbora, fazendo com que todo seu corpo ficasse anestesiado. E neste momento ele de repente sentiu um arrepio passar pela sua espinha. Ele não precisou se virar para ver que Li Ming avançando em sua direção, era como se uma lâmina fria estivesse se aproximando rapidamente de seu peito. Esses dois mestres já eram mais fortes do que ele e agora eles o colocaram dentro de um ataque em pinça. Nesta situação, não havia razão para poupar sua vida. Ele lutou desesperadamente por uma última vez, forçando com dificuldade Ishuitong a recuar e ao mesmo tempo levantando sua espada óssea para encontrar a lança de sangue da feniche de Li Ming. No entanto, como poderia sua força convocada às pressas comparar-se com a de Li Ming? Com um som alto de colisão, a espada óssea foi lançada voando pela lança de sangue da feniche. A palma do capitão do clã do osso oculto se despedaçou e seu braço direito foi dilacerado por Ishuitong, ficando seriamente ferido. Quanto a Li Ming, sua lança atravessou seu ombro. Com apenas um único movimento de sua lança, o capitão do clã do osso oculto seria rasgado. Enquanto o capitão do clã do osso oculto estava resistindo à dor desse ataque, Ishuitong usou sua espada várias dúzias de vezes em rápida sucessão, migrando com precisão os pontos de acupuntura do capitão do clã do osso oculto. Ela não o matou, mas usou a energia da sua espada para rasgar seu corpo e destruir seus meridianos, fazendo perder toda a sua força. A espada de Ishuitong tocou a garganta do capitão do clã do osso oculto. A borda da espada gelada abriu sua pele, fazendo com que um leve traço de sangue fluísse a partir do ferimento. Fale. Quem deu a informação sobre nós? A voz de Ishuitong era fria e indiferente. Embora ela já tivesse um palpite em seu coração, ela tinha que obter essa confirmação. A razão pela qual ela havia deixado o líder do clã do osso oculto vivo era apenas essa. Os discípulos restantes da Ilha Serena também cercaram o capitão do clã do osso oculto. Eles apontaram suas armas para ele, esperando por sua resposta. Você. Os olhos do capitão do clã do osso oculto brilharam, transparecendo todo tipo de emoção. Ele não queria morrer aqui. Seu clã do osso oculto focava em entender as leis da vida, então ele entendia o quão miraculosa e maravilhosa a vida realmente era. Eu vou te dizer, contanto que você não me mate. Você realmente acha que tem algum poder para negociar conosco? Ishuitong disse, suas palavras cortando como vidro. Ela empurrou a ponta da espada um pouco mais, tirando mais sangue de sua garganta. Apenas mais um pouco e sua traqueia seria aberta. Já que você vai me matar, por que eu deveria falar? O capitão do clã do osso oculto fechou os olhos. Embora ele parecesse que não tinha medo da morte, sua garganta não podia deixar de espasmar devido ao medo. Depois de ficar à mercê da lâmina de outro, havia poucas pessoas que poderiam manter a calma. Irmã aprendiz sênior, não há necessidade de negociar algo tão inútil com esse babaca. Xiao Shuishun zombou e caminhou para a frente. Ela ergueu a espada manchada de sangue em sua mão e lentamente a levou para a metade inferior do capitão do clã do osso oculto. O capitão do clã do osso oculto imediatamente sentiu sua metade inferior gelar e o horror e o pânico inundaram seu olhar. O que você está fazendo? Você acha que somos tão ingênuos e estúpidos para liberar você apenas por um pouco de informação?
Nós já adivinhamos quem foi que nos traiu e só queríamos que você confirmasse. Se você falasse, então você poderia ter morrido de forma rápida e pacífica. Caso contrário, eu teria usado minha força e procuraria em sua alma. Claro, isso não é algo que eu sou habilidosa e posso acabar transformando você em um retardado babando. Mas antes de você se tornar um saco inconsciente de carne, eu terei o gosto de te tornar um eunuco. Ouvi dizer que o seu clã do osso oculto é cheio de homens sexualmente violentos que gostam de capturar as mulheres de outros clãs e torná-las suas escravas, e o seu dia a dia está repleto por felicidade. Ei, o que você acha que vai acontecer se eu cortar seu irmão aqui embaixo, um pouco de cada vez? Enquanto Xiao Shuishun falava, a energia da espada em volta da borda da espada começou a girar em espiral como um moedor de carne. Se esta espada fosse pressionada contra a masculinidade do capitão do clã do osso oculto, seu destino poderia ser imaginado. Quando todos viram isso, as discípulas coraram vermelhas e os discípulos transbordaram de excitação. Eles gritavam ruidosamente: a irmã aprendiz sênior é incrível. Corte isso fora. Rasgue-o. Dê isso aos cachorros. O capitão do clã do osso oculto de repente empalideceu. Para um homem, esse tipo de pressão não poderia ser comparada a uma morte rápida. Eu vou falar. Ele deve ser Bai Mingyu. Mas isso é apenas o que achamos. Ele é muito cuidadoso, ele nunca deixa para trás nenhuma evidência. Então foi ele. O ódio reluziu no olhar de Xiao Shuijun. Um simples palpite era o suficiente. Para ambos os lados terem o mesmo palpite, como poderia ser uma hipótese infundada? Ishuitogu encarou o capitão do clã do osso oculto com desgosto em seus olhos e então terminou com um golpe final de sua espada. Ela disse friamente: essas pessoas são apenas uma pequena porção da principal força da montanha da alma estilhaçada do clã do osso oculto. Sua força principal já deve estar lutando com o resto da ilha Serenã. Estas palavras imediatamente acalmaram a felicidade jubilante dos discípulos da ilha Serenã pela sua vitória. Depois de considerar o tempo, devia haver menos de 20 horas antes de serem transmitidos para fora do reino místico. Este era realmente o momento em que a guerra entre as seitas entraria em erupção. Embora Bai Mingyu os tivesse traído, os outros discípulos de Ilha Serenã não tinham nada a ver com este assunto. Se muitos deles morressem, então este não seria um golpe pequeno na Ilha Serenã e sim uma falha catastrófica durante esta expedição ao Reino Místico Desolado Vermelho. A Ilha Serenã colocou suas esperanças nesta missão. Se eles perdessem não apenas 20 bilhões de pedras solares violetas, mas também a vida de uma enorme quantidade de discípulos, então, embora isso não fosse algo que a Ilha Serena não seria capaz de recuperar, eliminaria completamente suas chances de se tornar uma terra santa. Por outro lado, se eles voltassem rapidamente, então com as duas potências como Yishu e Tongling, eles certamente seriam capazes de desempenhar um papel enorme na guerra, eles podem até mesmo ser capazes de reverter a maré. E se eles propositadamente se atrasassem, estarão sujeitos às sanções da seita. Em uma batalha de discípulos de núcleo, contanto que ambos os lados participassem, então ambos os lados seriam punidos independentemente do motivo. A seita também não seria leniente. Se Yishu e Tong visse que seus companheiros discípulos estavam em perigo e não fizesse nada, então a seita só veria os resultados disso. Não apenas isso, mas o fato de Bai Mingyu os trair era apenas especulação, não havia provas concretas. Enquanto Bai Mingyu insistisse que ele era inocente, ninguém seria capaz de contradizê-lo. Em vez disso, eles seriam acusados por ele. Yishu e Tong enfrentavam um enigma difícil. Os outros discípulos também perceberam isso e olharam para ela. Como capitã, ela era a principal responsável por todas as decisões, portanto a pressão sobre ela era maior. O que você planeja fazer? Li Ming pareceu perguntar casualmente, mas, na verdade, ele já havia decidido que, se Yishu e Tong fosse tão estúpida a ponto de correr para apoiar o Bai Mingyu, então ele não se juntaria à sua cruzada. Yishu e Tong hesitou e disse: embora essa viagem ao reino místico seja importante, se voltarmos agora, é claro que a Bai Mingyu usará o comando dos grandes anciãos para assumir o controle. E se não obedecermos, ele nos punirá por desobedecer às ordens.
No futuro, ele certamente argumentará contra nós no Conselho de Anciãos e colocará a responsabilidade da derrota em nós. Se voltarmos rapidamente, ele nos usará como bucha de canhão e nos levará aonde houver perigo. É provável que ele nos faça perder toda a nossa força contra a montanha da alma estilhaçada e o clã do osso oculto, e depois disso ele pode até mesmo nos esfaquear pelas costas e fazer com que morramos junto com eles. Se voltarmos, nossas baixas serão sérias. Assim que Ishuitong falou, os outros discípulos também sentiram o mesmo. Se eles voltassem nesse momento, certamente seriam usados como escudo. Mas, irmã aprendiz Senhori, se não voltarmos, então você disse que se ao Shuijun com alguma preocupação. Se eles não fossem ajudar a equipe principal, eles ainda seriam transmitidos de volta à seita em 20 horas. Naquele momento, se a equipe principal tivesse sérias baixas e eles não estivessem feridos, então não haveriam como explicar isso. Não há necessidade de se preocupar. Se a seita decidir nos punir, então assumirei toda a responsabilidade pelos atos, Ishuitong disse decisivamente. Enquanto ela falava, os discípulos ao redor sentiam o calor de seus corações. Irmã aprendiz Senhori, por favor, tenha certeza. Vamos pensar em uma razão primeiro. Por exemplo, nós estávamos presos no reino místico em algum lugar e não tínhamos como voltar para ajudar a equipe principal. Qualquer um que ousar vender a irmã aprendiz Senhori será abatido pelos céus. Está certo. Todos faremos a mesma confissão. Os outros discípulos rapidamente concordaram. Isso é muito arriscado. Ishuitong acenou com a mão. Não há muito perigo no reino místico desolado vermelho para começo de história, então onde poderíamos estar presos? Eu vivo honesta e permanecerei honesta e não farei algo tão ridículo como inventar desculpas. Se a seita decidir me punir, eles podem me punir. Não importa quão grande seja meu castigo, eles ainda não me matarão. Aquele vilão Bai Mijio, eu vou esculpir isso em meus ossos. No futuro vou devolver tudo a ele, caso contrário não há sentido para mim continuar cultivando no meu caminho marcial. Ishuitong rangeu os dentes. Ela não achava que Bai Mijio morreria neste mundo divergente. Ele certamente tinha algum método para escapar com segurança, caso contrário ele não faria algo tão insano como traí-los. A irmã aprendiz sênior conhece realmente as dívidas de gratidão e dívidas de ódio. Li Ming sorriu. Ele apreciava a personalidade de Ishuitong. Mas, por que esperar que o futuro se vingue? Ishuitong estava atordoada. Li Ming queria fazer algo neste mundo divergente. Na frente de tantos discípulos, se ele assassinasse outra pessoa sem provas conclusivas, então, em um ponto tão crítico, isso realmente garantiria a pena de morte. Irmão aprendiz Júnior Lin, por favor, não seja irracional. Irmã aprendiz Senhori, você não precisa se preocupar. Ainda não disse o que devemos fazer. Se nós realmente ficarmos parados e não ajudarmos os necessitados, então nosso inimigo irá verdadeiramente entender nossa fraqueza. Nada vai acontecer comigo, mas a punição da irmã aprendiz será séria. Eu estimo que a batalha entre as forças deve ter acabado de começar. Que tal descansarmos aqui primeiro e então podemos ir e ajudá-los em daqui a 4 ou 6 horas? O que a irmã aprendiz Senhori pensa sobre isso? Li Ming falou de uma maneira muito discreta, mas a palavra ajudá-los realmente fez a sobrancelha de Ishuitong se erguer ao desconfiar. Ela não achava que Li Ming fosse tão gentil ao ponto de ajudar quem estivesse em necessidade. Li Ming estava planejando aproveitar enquanto eles estivessem todos fracos e pisar neles mais uma vez.